E se eu disser para você que existe uma maneira ridiculamente fácil de você aprender qualquer coisa, qualquer assunto, e que, de certa forma, é escondido de nós todo esse tempo? Você acredita? Bom, é sobre isso que eu quero falar hoje. Existe um método muito interessante, né? E esse método não tem nada de muito diferente, né? Mas só que não explicaram pra gente como o nosso cérebro funciona, como a nossa cabeça funciona. Esse é o problema do nosso ensino, principalmente aqui no Brasil, né? Não ensinam as coisas que verdadeiramente a gente deveria saber. Por exemplo, como funciona o nosso cérebro. Neurociência. Deveria ter, mas não tem, infelizmente. Mas existe um discurso do Jordan Peterson, que ele faz em uma faculdade. É um vídeo muito legal se você pesquisar. Discurso Jordan Peterson, segredo do aprendizado, que vai ter lá. Ele fala que o. Eu tô olhando de lado aqui porque o que eu vou falar tá aqui no celular, aqui do lado, tá? Que o segredo para você se tornar absolutamente letal, que é que ele fala essa frase, absolutamente letal, em aprendizado é escrever. Aí você vai falar assim, caraca, velho, para aprender você precisa escrever, é exatamente isso. Porque se você escrever aquilo que você está aprendendo, aquilo que você está estudando, você coloca no papel exatamente aquilo que você está absorvendo, né? E depois você pode vir atrás daquilo que você absorveu, né? Então é muito mais fácil de você aprender dessa forma, né? Você colocando em prática, porque a gente aprende na prática, né? Então a melhor forma de você colocar algum ensinamento em prática é a partir do momento que você aprendeu, você escreveu, né? Não necessariamente que você vá testar aquilo. Se você está estudando alguma coisa relacionada à química e à física, não tem como você testar dependendo do que você está fazendo, dependendo do que você está estudando. Agora, se você está estudando alguma coisa relacionada a marketing, por exemplo, né, que é um que eu gosto de falar, muitas das vezes vou usar um exemplo, subir uma campanha de tráfego, você não vai parar a aula e vai subir a campanha, não, mas você pode anotar aqui o procedimento ali da campanha, num papel ao lado, entendeu? Ou num bloco de notas no seu celular. Mas é mais legal que você escreva, de verdade, você escrever, porque é muito interessante como o nosso cérebro funciona, né? Porque ele entende que você está colocando em prática. Às vezes você digitando, ele não entende isso porque não tem aquele movimento da sua mão, mas isso ajuda muito. Porque o que acontece, né? Como é que funciona? Não sei se você sabe como funciona o aprendizado na nossa cabeça, mas eu vou te dar um exemplo aqui que eu vi num vídeo e eu achei muito interessante. Vamos dizer que o nosso cérebro ele é uma mesa, né? Uma mesa. O computador está numa mesa nesse exato momento, né? Como se ele estivesse numa mesa. E cada aprendizado que você tem é uma folha, né? Aqui está a mesa e essa aqui é a folha, né? Eu sou a mesa aqui, e isso aqui é a folha. Esse aqui é um aprendizado. Aí esse aqui é um outro aprendizado. Aí esse aqui é um outro aprendizado. Esse aqui é um outro aprendizado. Esse aqui é um outro aprendizado. Quando mais aprendizado você vai tendo, mais folha você vai pondo, né? E vai ter esse acúmulo de folhas, né? Então, o que acontece? Quanto mais você vai aprendendo, mais folha você vai ter nessa mesa. Mas muitas das vezes, se você não anotar ou alguma coisa do tipo, você vai acabar esquecendo aquele aprendizado. Então, aquela folha vai acabar sendo esquecida ou vai acabar sendo você vai lembrar assim de forma esporádica porque está ali registrado na sua mente, mas quando você precisar mesmo você não vai ter como lembrar. E se você fizer anotações nisso, você vai ter como recuperar essa memória,
esse ensinamento, esse aprendizado de uma forma simples. Então, usando o que eu falei aqui, né, nesse exemplo, se cada folha de aprendizado for uma anotação sua, você tipo, vai ter tudo isso aqui de anotação. Mas quando você precisar daquilo que está aqui, você não precisa se esforçar para procurar a parada. Você se esforçar na sua mente, tentar lembrar, não, cara. Você vai lá no seu bloco de notas, você vai lá onde você escreveu, no caderno que você escreveu, no bloco de notas que você colocou, e você vai lá buscar. Entendeu? Não tem muito essa dificuldade de procurar aquilo que você aprendeu, né? E muitas das vezes por você estar escrevendo, por você estar digitando, você acaba guardando, né? Acaba não, você guarda mais, né? Você acaba guardando mais, seu cérebro guarda mais informação quando você está aqui prestando atenção e anotando, ele guarda mais isso é da sua cabeça, tá no seu corpo, no corpo de qualquer um. Seu cérebro funciona desse jeito. Se você está nessa aula, você já está anotando, seu cérebro já vai guardar mais. E se você guardar essa nota, quando você precisar disso, você voltar lá que ele vai estar lá as informações da maneira que você escreveu, da maneira que você entende. Porque, por exemplo, vamos lá, eu vou dar um exemplo mesmo. Às vezes eu estou anotando e eu gosto de eu anoto muito do meu jeito, né? Eu tenho um problema que é a dislexia, então eu aprendi a lidar com ela. A dislexia, ela confunde um pouco as informações, né? E eu aprendi a lidar muito bem com ela, de uma forma assim que eu preciso escrever da maneira que eu acho melhor. Então, muitas das vezes eu estou numa aula e eu estou escrevendo alguma coisa, eu estou numa palestra, numa pregação, e eu escrevo da maneira que eu acho que deve ser melhor para mim entender. Então, às vezes eu coloco brincadeira, às vezes eu coloco meme, às vezes eu mesmo coloco um exemplo da minha vida, às vezes eu coloco umas anotações, tipo assim, isso aqui, coloca a frase que alguém falou, isso aqui acontece por causa disso, ou isso já aconteceu na minha vida, quando foi esse assunto, quando aconteceu isso. Porque daí eu mesmo coloco uns gatilhos para mim mesmo lembrar, né? Mas isso seria muito interessante se você pudesse fazer. Mas isso eu faço, isso não é necessário, mas isso eu faço hoje por causa da minha dislexia, né? Mas se você puder colocar isso na sua vida, eu tenho certeza que vai ajudar muito. Agora, outra coisa muito interessante, que isso eu vou passar em breve aqui, mas se você está estudando para alguma coisa, para alguma prova, para alguma situação específica que você vai precisar de informações, né? Sei lá, para alguma apresentação de um projeto ou coisa do tipo, é sempre bom que você esteja descansado, né? Para você apresentar aquilo ou fazer aquilo, né? Se você fazer uma prova, vou usar os dois contextos, o contexto da prova e o contexto da apresentação. Se você fazer isso de forma cansada, as informações que você estudou, elas vão meio que sumir da sua cabeça. E isso atrapalha muito, né? Então, tipo assim, realmente quando você mais precisa, você não vai lembrar ou você não vai saber por causa do seu cansaço. Então, é muito importante que você, sempre quando você sente para estudar, para aprender aquele assunto, para aprender alguma coisa, né, você sente com o máximo de foco possível, né, sentir de todas as distrações. Por isso que eu falo que é sempre melhor você escrever, porque o celular é uma baita de uma distração, então tira ele de perto, senta na frente do computador, no tablet, no iPad, ou até do próprio celular, mas se for o celular, tira as notificações e assiste a aula ou vê o conteúdo e faz as suas anotações. Lembre sempre com o máximo de foco possível, porque o seu cérebro precisa de foco. Qualquer distração que tiver perto vai te atrapalhar. Uma notificação no seu celular vai te atrapalhar. E daí você não vai ter o máximo de desempenho na questão do aprendizado daquilo que você quer aprender. Agora que você tem você estudou, você fez suas anotações, você estudou com o máximo de foco possível, você tirou todas as distrações, tudo que poderia te distrair.
A maior dica que eu posso te dar é engraçado, né? Quando eu estudei isso e eu aprendi isso, eu falei assim, cara, que loucura. A primeira coisa foi muito básica, né? Eu falei para você escrever, né? Para você guardar a informação. E a outra coisa para você reafirmar a informação é faça uma aula. É realmente isso. Faça uma aula, faça um PowerPoint, desenvolva um PDF, faça alguma coisa assim para você reafirmar as informações. Então, por exemplo, se você fazer um PowerPoint daquele assunto, só tipo, abre um PowerPoint, faz um slide, coloca um gráfico, coloca as informações que precisa pôr. Isso primeiro vai te ajudar pra caramba. Se for uma apresentação que você vai fazer, que daí você já vai ter um esboço de um slide. Mas isso vai fazer você também reforçar a informação, né? Se for uma prova, por exemplo, vai ser bom que, por exemplo, na minha cabeça eu tenho muito estímulo visual. Eu consigo aprender muito com estímulo visual. Volto a dizer, por causa da minha dislexia. Eu acredito que um cérebro normal aprende muito com um estímulo visual. Você vai ter estímulo visual, sabe? Você vai ter um slide, você vai ter uma coisa que você vai estar vendo algo, né? Você vai estar fazendo algo e vendo algo. É muito interessante. Eu já aprendi muita coisa fazendo aula, sabe? Gravando o vídeo do jeito que eu estou fazendo, também muito interessante, porque você reforça aquilo, sabe? Gravar vídeo, se você tem a oportunidade, se você não tem medo ou algo assim do tipo, vergonha, né? É, gravar vídeo é uma coisa muito legal. Se você puder gravar vídeo depois, se você tiver com vontade de dar a cara a tapa e fazer um conteúdo com isso, publicar ou algo assim do tipo, seria perfeito. Porque é tudo estímulo de reforçar aquilo que você está aprendendo, né? Tudo isso, num contexto geral, te ajuda você reforçar, tipo assim, você reforça o assunto 3, 4 vezes no contexto, tá ligado? Tipo assim, você viu, você escreveu, você desenvolveu um slide, desenvolveu uma aula, desenvolveu um vídeo, sabe? Tipo, por exemplo, se você fazer um vídeo, você que for editar de novo, você vai ver mais uma vez a parada. Então, tipo assim, é muito estímulo para você reforçar a informação. É lógico que isso é para você estudar um assunto específico. Eu acredito que se você estiver estudando para um Enem, eu acho que seria mais fácil se você fazer todo esse estímulo que eu estou querendo dizer numa matéria em específico que você está trabalhando, né? Por exemplo, numa química, numa física, que você teria problema, que às vezes tem muita gente que tem problema com isso. Seria interessante você fazer isso num assunto específico que você está travado em aprender, né? Mas, no contexto geral, se você for fazer isso com todas as matérias, você vai ralar muito, né? Mas não é uma má pedida. Se você tiver a fim de tentar, eu acho que vai te ajudar bastante, né? Para esse tipo de prova, de provão, de Enem, existe um método específico em estudar, que você estuda um pouquinho de cada matéria, mas querendo ou não, saiba que você precisa se dedicar muito, tipo, 100% ao estudo, porque é muita matéria, muita coisa para você estudar, né? Eu tenho amigos que passaram em provas grandes, né? Provas assim de tipo muita gente prestando. E o cara fez isso em algumas matérias em específico. E as outras matérias ele só estudou e ele teve ótimos resultados, né? Tipo assim, passou em segundo lugar na prova que ele estava fazendo, que era de medicina. Mas, tadinho do menino, passou 2 anos só estudando. Mas, querendo ou não, para tudo que você quer necessita de um esforço. Ele queria passar em medicina, ele se esforçou para passar em medicina. E ele passou em segundo lugar. Tudo vai à medida do esforço que você quer. O esforço que você quer empenhar, né, dependendo do resultado que você quer, você precisa empenhar algum nível de esforço. Para entrar em segundo lugar na medicina, você precisa de um baita de um esforço em relação ao estudo, né? Mas se você estiver querendo aprender algum assunto em específico, né? Algum assunto que vai te ajudar em alguma coisa. Por exemplo, alguma estratégia de marketing, né? Como eu gosto de falar sempre de marketing, alguma estratégia de Instagram, aprender alguma coisa de Instagram, aprender alguma técnica de venda, por exemplo.
Aí esse método de aprendizado aqui é fantástico, né? Você não vai ter problema, né? É só você se dedicar que você vai ter o resultado que você quer, o resultado que você precisa, né? Eu gosto de fazer uma coisa que eu gosto de chamar de círculo do aprendizado. Por que círculo do aprendizado? Porque ele realmente funciona como um círculo, né? Se você quer aprender bastante, se você utilizar esse círculo, você vai conseguir aprender muita coisa que vai te ajudar muito. E são 3 estágios, né? Na minha, na, eu coloquei como o primeiro estágio, se chama identificar a habilidade. Você identifica uma habilidade que você quer aprender ou algo que você quer aprender. Aí, esse é o primeiro estado do círculo. Assim, o segundo estado do círculo é estudar o que você quer aprender, né? Estudar a habilidade, o aprendizado dessa habilidade. E depois é o coloque em prática, né? O ampliamento do seu conhecimento em relação àquilo lá, né? Se você ficar só nessas duas, né, que é identificar a habilidade e estudar a habilidade, você não vai ter, eu acho que é o principal, que é um ampliamento do seu conhecimento, que é a colocar em prática, né? E esse círculo é um círculo virtuoso, né? Você fica preso nele sempre, porque aí você quer aprender outra habilidade, você vai identificar ela, vai estudar ela, vai colocar em prática. Identificar, estudar, colocar em prática. Identificar, estudar, colocar em prática. Isso é um círculo vicioso que você vai ficar aprendendo toda hora tudo que você quer aprender. E isso é maravilhoso quando você precisa aprender algum assunto específico, né? A dica que eu dou para você em relação a esse círculo é que você possa aprender diversas habilidades com esse círculo, né? Porque ele é um, uma chave, né? Para mim foi uma chave. Que você consegue aprender absolutamente tudo que você quer aprender, né? Ainda mais com a quantidade de conteúdo que a gente tem na internet hoje em dia. A dica que eu dou para você começar a colocar isso em prática hoje, aprenda alguma habilidade. Vou dar um exemplo. Volto a dizer, sempre gosto de falar de marketing, tudo que eu falo é voltado para marketing, né? Mesmo que seja que nem esse que é ensinando alguma coisa sobre aprender, né? Mas eu usei isso para aprender muita técnica de marketing. Então, sim, você pode usar isso para aprender muita técnica de marketing. E essa é a dica que eu vou dar para você. Aprenda uma habilidade, aprenda uma técnica. Estude sobre ela, né? Por exemplo, vou usar um exemplo que eu fiz. Eu queria aprender mais sobre tráfego orgânico. Eu queria aprender mais sobre técnica de tráfego orgânico, de tudo sobre tráfego orgânico. Então, o que eu fiz? Sentei a bunda na cadeira, assisti 5 ou 6 aulas sobre tráfego orgânico, anotei tudo que eu queria, anotei tudo, anotei frase, anotei tudo sobre tudo que poderia ter sobre tráfego orgânico de Instagram. E eu peguei também, vi algumas coisas sobre tráfego orgânico de YouTube, sobre algumas outras coisas sobre tráfego orgânico, para mim ter todo um contexto, todo um, um, uma anotação geral, né, sobre esse assunto. Depois que eu tive tudo isso, eu, né, eu identifiquei que eu queria aprender tráfego orgânico, estudei tudo aquilo sobre tráfego orgânico e coloquei em prática sobre tráfego orgânico. Mas o meu, né, minha colocar em prática foi o quê? Desenvolver uma aula sobre tráfego orgânico. Então eu tenho uma aula sobre tráfego orgânico. Ainda irei fazer aqui com vocês essa aula para vocês aprenderem para mim aprender como funciona o tráfego orgânico. E hoje eu sei como funciona o tráfego orgânico, mas eu coloquei dentro desse círculo. E daí, se você quer aprender alguma coisa, sei lá, edição, utilizar a inteligência artificial, bom, sei lá, você pode usar, você pode usar esse círculo para você aprender a cuidar de um peixe, por exemplo, que o Orlando sempre está aqui nas aulas, né? Cara, você pode aprender o que você quiser, cuidar de flor. A internet é o seu limite, entendeu? Mas você precisa ter esse foco, né? Identificar o que você quer aprender, estudar aquilo, né? Aprender.
de ver o que se trata, né, o que falam sobre aquele assunto, fazer as suas anotações e desenvolver um produto, desenvolver algo, desenvolver uma aula, desenvolver um PDF, desenvolver algo, né, gravar um vídeo, alguma coisa assim. Isso vai te ajudar muito. Então, fiz essa. Eu ia falar breve, mas eu acho que não foi. Deixa eu ver aqui, tem 23 minutos de aula aqui, então. Sobre aprendizado, sobre você aprender, né? Então, acredito que seja algo que vai ajudar muitos vocês, né? Se você nunca parou para pensar nisso, é uma coisa que é muito interessante. Sempre anote o que você está aprendendo e depois que você anotar, estude bastante e desenvolva algo. Desenvolva algum produto, desenvolva alguma aula, desenvolva algum PDF. Isso vai ajudar você a reforçar o assunto que você quer aprender. Tá bom? Bom, qualquer coisa eu tô aqui, me manda mensagem, o que você precisar, eu vou estar à disposição para ajudar, tá bom? Qualquer coisa, me dá um toque e até a próxima.